Olá, hoje nós começamos o primeiro vídeo falando especificamente da obra de Santo Afonso Maria de Ligório, como eu disse no vídeo anterior. A intenção é tratar da história das heresias a partir de uma obra específica, que é a obra de Santo Afonso Maria de Ligório, História das Heresias e suas refutações. Não significa que em alguns momentos eu não utilize um outro autor para embasar algum pensamento, que eu não utilize algumas passagens bíblicas que o próprio Santo Afonso vai utilizar, ou outras que ele não tenha utilizado, mas que podem ser utilizadas. E também o próprio Catecismo da Igreja Católica para embasar o que era a heresia no passado e o que nós acreditamos enquanto católicos hoje. A primeira heresia que Santo Afonso vai tratar na sua obra é heresias do século I. Ele vai tratar primeiro de Simão Mago, depois de Menandro, Cerinto, Ebião, Saturnino e Basílides e Nicolaitas. No vídeo de hoje eu quero tratar pelo menos de duas em específico. As duas primeiras, que são aqui enumeradas por ele, a Simonia e depois a heresia de Menandro. A Simonia tem a ver com o nome de Simão Mago. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, sobretudo o Atos dos Apóstolos, e ele coloca isso aqui, Santo Afonso, no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 9, mais especificamente no versículo 14, vai estar o seguinte: os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E o versículo 18, que é quando Simão vê tudo isso e tenta comprar, dizendo: quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Daqui nasce, objetivamente, a heresia da simonia. E como é que a igreja ela vai entender a simonia e qual é a definição, mais propriamente dizendo, de simonia hoje? A definição de simonia pode ser encontrada no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2121, aqui no Catecismo na página 558, quando vai definir a simonia como o seguinte: é definida como a compra ou a venda de realidades espirituais. A Simão Mago, que queria comprar o poder espiritual que via em ação nos apóstolos. Pedro responde: peça o teu dinheiro e tu com ele, pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Desta maneira, Pedro obedecia à palavra de Jesus: de graça recebeste, dai de graça. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. Isto aqui é básico. Não é possível alguém comprar os dons que são dados pelo próprio Senhor. No momento que somos batizados, no momento que recebemos o sacramento da crisma, nós recebemos estes dons. Estes dons eles não podem ser necessariamente vendidos, não podem ser vendidos, na verdade. Isso está muito claro. Em certo momento, São Paulo vai dizer que, em uma das suas cartas, que Cristo, quando subiu aos céus, ele cumulou de bens, de dons os homens, né? Então, não há essa possibilidade. Mas Simão Mago defendia algumas outras coisas que Santo Afonso destaca. Por exemplo, Simão também ensinava muitos erros, que são enumerados e refutados em parte no
eu, Alexandre, em especial, primeiro, e ele vai enumerar, que os anjos tenham criado o mundo, segundo, que as almas livres dos laços com o corpo passam para outros corpos, isto é, os anjos tenham criado o mundo, quem criou o mundo foi o próprio Deus. Depois ele vai dizer que as almas livres dos laços com o corpo passam para outros corpos, ou seja, quando uma alma sai de um corpo, ela vai para outro corpo. Aí vem a refutação de Santo Irineu, dizendo, elas se lembrariam de todas as coisas feitas nos outros corpos, pois as potências acompanham a alma. Isto é, se é verdade aquilo que Simão defendia, que uma alma, quando sai de um corpo, ela vai para o outro corpo, este outro corpo que recebeu esta alma, ele deveria lembrar-se de tudo aquilo que fez quando estava em outro corpo, porque a alma ela carrega as suas potências. Só que isso não se sucede. Então, aqui está uma base para negar várias heresias que são contrárias à fé católica. Por exemplo, a ideia de espiritismo e outras, né, que já surgem ali no primeiro século, a ideia de transmigração da alma. Então, tudo isso pode ser refutado a partir disto. É claro que alguns irão dizer que conhece alguém que lembra de vidas passadas e tudo isso, mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro assunto, para um outro momento. Continuemos na enumeração que Santo Afonso faz da heresia do que defendia Simão. Continua. Dizia que o homem não tem livre arbítrio e que as boas obras não são necessárias para a salvação. Erros que foram mais tarde renovados pelos inovadores nos últimos tempos. Santo Afonso deixa muito claro. Primeiro, negava o livre-arbítrio. Quem é que nega o livre-arbítrio? Algumas vertentes protestantes, sobretudo os calvinistas, negam que o homem tenha essa liberdade. O homem, após a queda, ele se tornou um ser depravado e que ele é incapaz de ter esta liberdade. Então, nasce daí aquela doutrina de predestinação, que alguns são predestinados realmente para serem salvos, outros são predestinados para serem condenados. Então, há toda uma discussão que também é parte de outro assunto. E depois vai dizer, aqui continuando, que as boas obras não são necessárias para a salvação. Ora, isto também era uma heresia defendida por Simão, mas também que é defendida por em muitos ambientes protestantes, a saber que as boas obras não são necessárias para a salvação. Por quê? Porque São Paulo diz que o homem é salvo pela fé, pela graça. Por graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é um argumento, né? Para nós católicos, as boas obras não é que elas salvem, mas quando praticadas em um homem em estado de graça, elas são meritórias. O próprio Jesus no Evangelho diz que nós seremos julgados conforme o bem ou mal que tivermos praticado. O protestante, ele vai dizer que as boas obras nada mais são do que a expressão de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Então, se eu tenho fé, se eu tenho amor, consequentemente, essas boas obras vão se expressar. Também nós acreditamos que se eu sou um bom católico, eu vou me expressar nas minhas obras. No entanto, eu não posso dizer que, pelo menos no estereótipo, uma pessoa que é espírita, uma pessoa que pratica uma outra religião, também não esteja fazendo uma boa obra. No entanto, a obra ela não possui mérito. Então, as obras que são feitas em estado de graça, elas são meritórias. Elas não salvam, mas só que é impossível salvar-se alguém que diz ter fé, mas não pratica boas obras. É aquilo que São Tiago vai dizer. Mostra-me esta tua fé sem obra e eu, por minhas obras, mostrarei a minha fé. Então, basicamente, é isso que Simão defendia. Então, a simonia, como já falei aqui no Catecismo, é descrita como essa venda de realidades espirituais, dons,
coisas que não podem ser vendidas, né, que são dons de Deus, são dados pelo próprio Deus, mas também como ele defendia alguns princípios, alguns pressupostos que hoje estão muito presentes em algumas heresias atuais da modernidade, no meio protestante. As obras não servem para nada, que o homem não possui livre-arbítrio, embora nem todos os protestantes defendam isso, mas os mais históricos, tradicionais dentro da tradição deles, como calvinistas, presbiterianos, reformados, muitos deles defendem essa ideia que não há essa liberdade sobre dupla predestinação, que Santo Afonso vai tratar quando ele começar a falar de João Calvino, que lá na frente, quando nós falarmos dos outros vídeos, das outras heresias, nós vamos abordar este tema. Bom, eu tinha como objetivo abordar a outra, mas para não delongar muito o vídeo, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu falo das outras, de Menandro, de Cerinthon, o que essas heresias defenderam. E não esqueçam de se inscrever no canal, curte aí. Eu esqueci de pedir isso para vocês no início, mas se vocês ficaram até aqui, se alguém ficou até aqui, que vocês possam curtir aí, se inscrever no canal, para que a gente possa crescer